Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre dois indivíduos que a gente já viu, né? Esses micro-organismos aí, que são os vírus e as bactérias, tá? Como eu falei com vocês já, não vou ficar dando conteúdo novo toda semana, porque eu quero que vocês assimilem bem esses conteúdos que a gente está vendo, os conceitos, as diferenças, as palavras novas, né? Então, é preciso fixar bem isso antes de ficar partindo para próximas. Então, a gente vai trabalhar com comparação, né? Com perguntas, com conceitos, para vocês botarem bem isso na cabeça e não esquecer, tá? Então, vamos lá. O texto que eu botei para vocês, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu não vou ler, que eu quero que vocês leiam, mas eu vou comentar sobre ele aqui um pouquinho, tá? Vai falar sobre as bactérias, os vírus e a situação que a gente está vivendo atualmente, né, pessoal? Aqui eu tenho uma imagem de uma bactéria, várias bactérias, né? Vocês lembram qual o nome dessa bactéria, desse formatozinho? Depois vocês vão me responder isso aí, quero que me responda lá na plataforma, tá? Vou perguntar lá, vou deixar a pergunta. Qual é o formato dessa bactéria que a gente viu aqui no vídeo, tá? Então, gente, toda essa situação de pandemia, epidemia, né, vírus, bactérias, até os próprios fungos que a gente vai ver num próximo conteúdo, todos eles vêm de muito tempo, né? Todos têm uma história, aqui tem a imagem de um vírus, tá? Então todos eles têm uma história a se contar. Há muito tempo atrás, né, teve aí o surto da peste negra, uma epidemia, né, uma pandemia também que durou muito tempo e que foi muito massacrante, né, na população. Matou muitas pessoas, como vocês devem ter visto em história também, que se fala muito disso, porque foi numa época feudal, né? Então, aqui essa máscara, né, essa roupa eram usadas por médicos para evitar o contágio, né, com os doentes. Essa máscara aí, né, porque nesse período não se tinha a modernidade que a gente tem hoje, né? Então, eram feitas roupas e luvas, máscaras desse formato para poder evitar o contágio, só que era para médicos apenas. Aqui tem uma imagem, né, de um velório, né, das pessoas fazendo um velório dos doentes da peste negra, que na verdade era comumente chamada de peste negra, tá? Era o nome vulgar dele, popular, mas o nome da doença era peste bubônica, né? A peste bubônica foi causada por uma bactéria que vivia numa pulga. Olha só que mínimo do mínimo, né, gente? E, segundo os estudos, vivia num roedor, né? Então, pessoal, a falta de higiene, de saneamento básico que existia nesse período acarretou num surto muito grande da doença, né? As pessoas tinham um contágio muito grande porque o saneamento básico não existia e a higiene também não existia, né? Coisa que é focada muito atualmente, né? A gente tem que ter uma higiene bacana, tem que estar lavando sempre as mãos. O saneamento básico, a gente vê em locais que tem saneamento básico, o contágio, né? A contaminação de doenças é menor. Então isso é muito importante, tá bom? Então eu vou partir lá para o videozinho. O título do nosso vídeo: por que os vírus estão assustando mais o mundo moderno do que as bactérias? Eu vou falar com vocês aqui falei com vocês aqui no texto sobre esse assunto. Por que o vírus, que é um ser tão simples, ele é mais assustador do que uma bactéria, né? Apesar dele ser bem simples, eles têm alguns mecanismos de mutação, né? De entrar na sua célula, se transformar, como a gente já viu, de comandar o seu sistema imunológico em caso de algumas doenças como HIV, né? A AIDS, o vírus HIV. Então a gente tem algumas diferenças, as semelhanças entre os vírus e as bactérias, tá? Eu falo para vocês que a bactéria ela é autossuficiente, né? Porque ela não é como o vírus, ela tem célula, né? Apesar de ser uma só, ela consegue ter um metabolismo simples, mas tem, tá? Então ela é um pouco mais fácil de se combater do que o vírus por alguns motivos que eu vou botar aqui. Eu não vou contar, porque eu quero que vocês leiam, tá? Porque a gente já tratou desse assunto. Tá bom, pessoal? Então eu botei aqui algumas doenças, como combater, né, essas doenças, esses vírus,
que são as superbactérias, que a gente também já falou, como identificar cada um, tá certo? E é isso, gente. No momento em que a globalização aí tá tão grande, né, o nosso mundo vivendo um momento difícil, mas a gente tem aí uma modernização da medicina, né, diferente lá da época da peste negra, da peste bubônica. Então, eu quero que vocês me respondam as perguntinhas lá e não esquece de me dizer qual é o formato da bactéria que a gente viu no começo do vídeo. Vou deixar a pergunta lá. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, deixa aí que eu vou responder, tá bom? E é isso. Vamos fixar o conteúdo, fazer os exercícios do livro também, tá? Quem não fez exercício do livro sobre vírus e bactérias pode fazer e mandar foto pra mim, tá bom? Que eu vou deixar lá também como atividade, beleza, galera? Até a próxima então, abraço, com saudade de vocês, mas cuidem-se, a gente se encontra em breve. Tchau, tchau.